Bem-vindos a todas e a todas à Casa do Caminho. Hoje, dia 18, não é isso? 18 de agosto de 2021. Estamos com Thelma Rodrigues, do Rio de Janeiro, com o estudo do que é o Espiritismo. Terceiro diálogo, o Padre. Minha querida, sinta-se abraçada pela nossa gratidão. Palavra contigo. Beijo no coração. Beijo no coração de todos vocês aí na Suíça. Né? Beijo no coração de todos os internautas que estão nos ouvindo. Hoje faremos o diálogo, parte 2, o diálogo do Padre. É muito rico. Esse diálogo e essa análise de Kardec. E vocês vão ver por quê. Eu tive que passar para essa forma, viu? Tá tudo ok? Thelminha, o negócio é que está dando microfonia. Eu estou vendo. Eu não sei por quê, talvez porque os dois aparelhos têm, mas não tem muita lógica, porque você apagou um. Bom, vamos ter que continuar assim, realmente tem que se dar um jeito, Thelminha. Se tiver ruim, eu saio depois das transparências e fico só pelo telefone. Não, o negócio não é o PowerPoint, o que está ocorrendo justamente são os microfones. Alguma coisa que dá um eco, porque o PowerPoint não tem problema, não. Tá tudo bem. Entendi. Então, Kardec responde à seguinte pergunta do padre. Se a igreja vendo surgir uma nova doutrina, nela encontra princípios em sua consciência, acredita que deve condenar? O Senhor lhe contestaria realmente em sua consciência o direito de discuti-los e combatê-los, de prevenir os fiéis contra o que ela considera como erros? Então, a resposta de Kardec. Kardec observa que essa é uma verdade colocada pelo padre e colocada por muitas igrejas na época dele, e ele fala que isso era uma parte de uma mentira. Por quê? Ele fala que se a igreja tivesse se encerrado nos limites da discussão, nada melhor, porque a maioria dos escritos dos seus membros, de todas as pessoas que seguem uma filosofia, é estudar e discutir essa filosofia. No entanto, nós observamos que esses sermões que estavam sendo pregados carregavam neles a injúria e a calúnia contra os princípios da doutrina e a doutrina espírita, na voz dos que queriam interditá-lo. E esse padre com o qual Kardec está falando representa um grupo grande de abades, podem ser abades, padres, figuras respeitadas no contexto da Igreja Católica. Mas eles estavam desfigurando, mudando a doutrina espírita. E aí, Kardec comenta, ele fala, olha, não é verdade que no alto dos púlpitos, ou seja, no alto dos espaços das igrejas,
o espiritismo não está sendo descodificado, colocado para a sociedade como inimigo, inclusive da própria sociedade da ordem pública? E aqueles a quem a doutrina reconduziu para a fé, aí no caso a fé espírita, estão sendo amaldiçoados e rejeitados pela igreja com a ação de que era preferível ser indo. Era preferível não acreditar em Deus, na própria alma, só porque aquilo estava sendo comentado e falado pelo Espiritismo. Vocês vejam que isso aí não tem lógica isso. Não tem lógica. E nós observamos que, querida, você acredita que o computador travou? Tá dando, tá bom, só tá dando microfonia. Não, mas Tá tudo se vê. Não, tá tudo bem. Aqui tá. Eu não estou conseguindo passar para a próxima lâmina. O PowerPoint dela. Entendeu? Ah, o teu PowerPoint que travou. Não fizeste tudo, não é? Não, aqui tá tudo bem. Então, eu vou continuar sem o PowerPoint, infelizmente. Uma pena. Então, Kardec continua conversando com o padre, e o padre, então, pergunta por que o Kardec estava tão interessado em trazer essa religião. Não, mas olha aí, tira essa. Eu estou tentando tirar. Nossa, Jesus. Calma, Thelma. Eu acho que eu vou falar sem o PowerPoint, viu? Tá certo. Pausou? Você pode tirar o PowerPoint se quiser. O meu... Consegui tirar. Não, eu não vejo. Eu não vejo aqui. Consegui tirar agora? Deixa eu falar só sem o PowerPoint. Não, peraí. Ouvindo agora? Eu vou fazer aqui, eu vou tirar isso, ó. Pronto. Isso. Eu vou botar Tirou. aqui. Agora, você tá... eu não vejo tua imagem. Não está vendo a minha imagem? Olha para você ver. Sim, mas eu não estou vendo, né? Estou vendo a imagem, Thelma. Sim, não tá. Eu vou tentar, eu vou sair e vou entrar só pelo... Eu vou entrar... Quando ela entrou... Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas a Thelma Virgínia, que é do computador, não está aparecendo a tua imagem. Não sei o que aconteceu. Ela saiu já. Saiu. Você está me ouvindo? Agora, estou. A tua câmera, não sei o que está acontecendo, minha linda. Thelminha, já que você não vai utilizar o PowerPoint, fica no teu celular. Só no teu celular. Eu estou só no celular agora. Não está aparecendo a câmera. Não está aparecendo a câmera. Veja se você está fazendo... Mas vamos lá. Vamos ver aqui. Para falar. Está me ouvindo agora? Eu estou te ouvindo. Thelma, não tem importância. Continue. Nós não estamos te vendo, eu não sei o que está ocorrendo. Me desculpa. Que isso? Vá na paz, porque coisa. isso
Não tem problema, você sabe que tudo tranquila. Eu Nós não estou vamos escutar a conseguindo tua aqui, voz, não olha tem só, problema. Não isso tem aqui não, problema. não está, não tô, você está me vendo agora? Não, nós só estamos Não está me vendo, olha, escutando. não está me vendo, olha só. Não, não, não. Tu agora desligou o microfone. Aqui, está falando. Então, Tá, eu vou vai, falar. segue, minha linda, segue que esses obstáculos é normal. Então, Kardec fala uma coisa muito grave para o padre. Ele fala assim, é uma lástima que passados tantos anos, na verdade, décadas, ainda temos a impressão das fogueiras da Inquisição para os espíritas. Kardec fala, em certas localidades, os espíritas têm sido marcados pelo ódio dos concidadãos, pelo ódio das pessoas, até o ponto de serem perseguidos e injuriados pelas ruas. E o padre fala assim, mas isso eu não observo que está acontecendo, e Kardec é firme. Tem acontecido, sim. Aí ele faz uma acusação muito grave, ele relata o acontecimento, que muitos fiéis que são seguidores do Espiritismo, eles estão sendo acusados por outros, os que vão na igreja, porque nessa época, meus companheiros, Kardec falava, na verdade nós sabemos disso até hoje, que o Espiritismo é uma filosofia com base científica e consequências religiosas. Mas ele não falava que as pessoas tinham que ser espíritas por uma religião. Ele falava que o espiritismo era muito mais do que uma religião. Ele era exatamente o retorno das explicações de Jesus, as ampliações de muitos ensinamentos que haviam sido falados à época de Jesus e que estavam sendo reestudados e reinterpretados com essa ótica poderosa da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos. Então, ele fala para o padre, olha, não se tem ordenado a todos os fiéis que se afastem dos espíritas como se eles fossem pestíferos, impedindo que as pessoas entrem a seu serviço? Vocês acreditam nisso? Que muitas pessoas estavam sendo mandadas embora dos seus trabalhos. Aí Kardec continua, as mulheres não têm sido solicitadas a se separarem de seus maridos e os maridos de suas mulheres por causa do espiritismo? Não se tem feito que os empregados percam os lugares, retirando dos operários o pão do trabalho que eles necessitam para o sustento da sua família só porque eles são espíritas? Não se tem retirado até mesmo de certos asilos pessoas que são cegas, deficientes visuais, porque elas não querem abjurar a crença no espiritismo? Então, essa questão é profundamente grave. E aí, Kardec fala para o padre, olha, nós temos que esclarecer mesmo, porque existem alguns princípios fundamentais do espiritismo que nós precisamos trabalhar com eles. E fala, o materialismo que nós atacamos, não os indivíduos, mas essa doutrina, ela não é inofensiva para a sociedade, porque o materialismo encerra no foro íntimo das consciências dessas pessoas e elas vão entrando devagar, mas como se fosse mesmo uma fumaça perigosa
e que se transforma num verdadeiro flagelo social. Por quê? Porque generaliza no homem o seguinte raciocínio. E olha como que faz diferença no comportamento que as pessoas têm em relação a tudo. Se a crença de que após a morte tudo se acaba para o homem, e de que toda solidariedade cessa juntamente com a vida, leva então o homem a considerar o sacrifício do bem-estar presente em proveito de outros, como um absurdo. Por que eu vou ajudar o outro se eu tenho apenas o contexto dessa vida, que é a proposta do materialismo? Então, cada um passa a viver por si mesmo durante a vida, já que não há nada além dela. Então, existem 3 questões importantíssimas: a caridade, a fraternidade e a moral, que em uma só palavra não tem nenhuma base nesse contexto do materialismo, não tem nenhuma razão de ser. E aí a pergunta é, então por que nos constrangermos, nos incomodarmos, sofrermos privação? E aí Kardec responde, amplia a sua resposta ao padre, falando o seguinte: com certeza, muitas religiões falam de Deus e falam da alma, mas a clareza que os princípios fundamentais do Espiritismo trazem, a clareza de tudo ensinado e trazido pelos Espíritos, porque agora não são os homens que trazem essas verdades. Não é com Maomé. Kardec fala, é claro que Maomé foi um grande profeta. Todos os apóstolos, todos os grandes homens que já passaram pelo caminho. Moisés, nós temos assim uma lista grande deles, mas eles, homens representantes de uma verdade, apontavam a existência de Deus, a alma, alguns princípios de comportamento. E Kardec fala, nesse contexto, que agora não. Como são os espíritos que estão proclamando que existe um Deus único, soberano, justo e bom, e essa verdade, esses espíritos, eles não vieram por apenas um caminho, eles vieram por diversos caminhos, através de diversos médiuns, em pontos diferentes do planeta Terra, em países diferentes, entre pessoas que não tinham comunicação, intercâmbio nenhum entre elas. Por isso que nós falamos da universalidade dos ensinos dos espíritos. Kardec fala, esses espíritos proclamam que além do nosso Deus ser causa primeira e primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom, eles dizem que o homem é livre e, portanto, responsável por seus atos. E se ele é responsável por seus atos, ele passa a ser recompensado ou punido pelo bem ou pelo mal que houver feito. Então, nós vamos entender que a responsabilização dos atos praticados pelos homens e não legitimando os dogmas da igreja, que falavam que se na extrema unção, na hora da morte, depois, por exemplo, isso é um dogma da igreja, depois do homem ter praticado vários crimes, se ele na última hora aceita, acolhe, através da extrema unção ministrada pelo dogma e pelas tradições e rituais de um padre, ele vai ser salvo eternamente. No entanto, qualquer um que não tenha nascido sob
a religião católica apostólica romana, ele seria excomungado. Ele não teria recebido a extrema-unção, ele não conseguiria entrar no reino dos céus. Então, imagine que o raciocínio claro de Kardec, porque neste livro que nós estamos estudando agora, o que é o Espiritismo, Kardec vai exatamente coletando uma série de dúvidas de teólogos, de religiosos, de cientistas, de materialistas, de diversas pessoas que começam a procurá-lo para entender melhor o que ele está falando. E Kardec continua. Os espíritos enfatizam, colocando acima de todas as virtudes a caridade evangélica e a seguinte regra sublime ensinada pelo Cristo, que é fazer aos outros como queremos que nos seja feito. Por isso, a importância do Consolador prometido, porque traz a essência do Evangelho numa hora que vários séculos já tinham se passado, em que era esculpida na cabeça de muitas pessoas que fora da igreja não há salvação. Então, Kardec vem e coloca, enfatiza o que os espíritos estão dizendo. Então, Kardec fala, essa grandiosidade da vida espiritual, que é a nossa essência. O que é a nossa essência? A nossa vida espiritual. Porque nós não somos um corpo que tem um espírito. Muita gente fala, nossa, porque o meu espírito está incorreto. Nós devemos falar mesmo no corpo físico encarnados. Nós falamos, nós espíritos temos esse corpo que está cansado, esse corpo que está doente, esse corpo que está saudável. E nas palavras de Francisco de Assis, o jumentinho. É na figura de jumentinho mesmo. Esse corpo físico que permite que o espírito, estando junto com ele, através do perispírito, molécula a molécula, célula a célula, do corpo físico com o corpo espiritual, de DNA de cada gene. Nós estamos, assim, profundamente vinculados, encarnados, nós espíritos com o nosso corpo, mas ele continua sendo um corpo, que ao final da experiência dessa vida, ele vai retornar à Terra, ele vai ser consumido pelos vermes, com naturalidade, e nós continuaremos a nossa jornada espiritual. Então, essa grandiosidade dessa vida espiritual, que nós temos a certeza, porque é a nossa essência a vida espiritual. Ela, comparada às mesquinhas preocupações da vida terrena, não será própria a elevar a nossa alma e a fortalecer-nos na prática do bem. Se nós não tivermos, pensa bem, gente, quantas vezes a gente tem aprendido lições na igreja, mas isso não fica, a vida espiritual, ela deve ser essa âncora que nos fortalece na prática do bem. Mas será que é isso que nós estamos tendo? Será que é assim que temos vivido nas outras vidas, ou mesmo nessa, antes de conhecermos o Espiritismo? E nós sentimos crescer dentro de nós essa certeza. Não é que não tenhamos dores, claro que temos. Sofrimentos e dias de dores atrozes. Mas nós olhamos um céu azul pela janela, ou um dia cinzento, a neve lá fora, ou o sol no mar, onde for. A gente fala, pensamos, estamos reencarnados e a
A nossa direção é a espiritualidade superior, é o reino de Deus. E aí perguntaríamos, mas onde está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus faz parte da nossa intimidade. A resposta que Jesus disse à mulher samaritana, ao lado do tanque de Siloé, que ela estava angustiada. Senhor, onde é que eu vou ter que fazer oração? É aqui no tanque, é no monte? É lá no templo de Salomão, em Jerusalém? E Jesus falou, oh, minha querida, nem num lugar, nem em outro. Você vai entrar para o quarto íntimo do seu coração. E lá dentro, com essa força, falar com Deus. De certa forma, estamos experimentando uma fé enorme hoje. Imagine, tendo preparado as lâminas tão lindas para vocês. Elas estão aqui bonitas para mim. Depois vou até enviar para que elas possam, de alguma forma, serem postadas. Mas não estamos usando elas hoje. E não temos dúvida nenhuma que eu aqui no Rio de Janeiro e vocês aí em Bienne, Suíça, estamos irmanados nesta lição de amor, nessa proposta, nesses raciocínios benditos de Kardec, e temos uma fé que remove montanhas. Isso é o exercício. Isso tudo porque somos espíritos que temos temporariamente um corpo humano, porque essa é uma proposta libertadora. E aí, a doutrina espírita vem numa mudança de perspectiva para nós. Então, Kardec fala para o padre, o senhor observa a mudança de perspectiva, as ferramentas e os instrumentos que são fornecidos para que se vença o materialismo, para que faça com que as igrejas não fiquem vazias de conteúdo dentro da alma das pessoas, porque muitos entramos nas igrejas para cumprir rituais e quando saímos lá fora, esquecemos das propostas inadiáveis de Jesus. E a gente se lembra daquele moço que chegou para Jesus e falou, Senhor, eu já estou sensibilizado, eu já estou sabendo. Era um moço rico, que o Senhor trouxe as respostas. Mas eu preciso ir ali. Jesus fala, seu tempo é agora. Não tem tempo para você caminhar em outra tarefa. E o moço fala, não, Senhor, eu só vou fazer a última corrida de biga e voltarei e permanecerei com o Senhor. O moço vai, entra na corrida de bigas, né, aquela carruagem que era puxada a cavalo e que os corredores, os atletas iam em pé, né, num apoio. Naquela corrida, a biga tomba e ele é pisoteado, amassado, tanto pela biga como pelos outros corredores. E a vez de ele encontrar Jesus ficou para outra vez. Agora, imagine a mudança de perspectiva, que mesmo em todas as histórias, mesmo que hoje, de manhã, à tarde, para vocês, hoje à tarde, para mim, hoje de manhã, nós tenhamos esquecido de Jesus em algum momento. Tivemos um comportamento que não era um comportamento de resposta cristã. Nós sabemos da perspectiva. Nós sabemos que somos falíveis, que estamos temporariamente na Terra e nós podemos lembrar, não, eu sou filho de Deus,
somos filhos de Deus. E aí vem a mensagem de Jesus. Olha, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus são muito ricos, porque eles trazem a bem-aventurança, que é exatamente quando Jesus se afasta da multidão que o cercava, próximo do lago de Genezaré. Ele caminha, deixa o povo, a multidão, e ele sobe para o monte. Sozinho, gente. Sozinho. E aí, não somente os apóstolos, mas alguns discípulos, ou seja, dentre aquelas pessoas que estavam na multidão, muitas nem se aperceberam que Jesus tinha saído, mas os que estavam prestando atenção em Jesus, eles se destacaram da multidão e eles se transformaram em discípulos, porque discípulos somos todos aqueles que reconhecemos que Jesus é o nosso caminho, é o caminho da verdade e da vida, e que nós não iremos a Deus senão por ele. E que nós lembramos da pergunta 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E hoje, a psicologia, trazida por Freud e depois por Jung, e muitos dos construtores dessa abordagem nova na Terra, e que traz essa verdade de que o homem tem uma consciência. A consciência está no cérebro. A consciência pode ser capturada por algum exame de imagem, por alguma máquina de ressonância nuclear, alguma possibilidade de ser percebida por um ultrassom? Claro que não. Porque a consciência é algo que nos difere dos animais. Porque nós podemos escolher entre o bem e o mal. Isso é consciência e é admitido por toda a ciência, principalmente pela ciência da psicologia. E o Livro dos Espíritos, já em 1857, falava, na pergunta 621, que a lei de Deus estava escrita na consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, é essa consciência que nos faz mudar de perspectiva e que fez com que naquela tarde discípulos se descolassem da multidão, se escolhessem como seguidores de Jesus. E chegando no alto do monte, foi que Jesus cantou um dos mais belos poemas de libertação, de amor, de bondade e de justiça da humanidade, que são as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram, porque verão a Deus. Olha só, começa por... O que é ser pobre de espírito? É cada um se reconhecer frágil e imperfeito, mas, ao mesmo tempo, filhos de Deus. O que é ter olhos que choram, porque a lágrima da dor e do sofrimento, ela limpa a capacidade de discernir. Então, a consciência que existe dentro de cada um, porque não tem um humano na Terra que pode dizer que não tem consciência e que não sabe da lei de Deus, porque nunca participou de movimento nenhum religioso, porque não depende do lado de fora. Já está escrita a lei de Deus na consciência. Então,
esse movimento de buscarmos a Jesus. E na bem-aventurança, Jesus vai falando para nós: vós sois deuses, vós sois herdeiros do... Olha, 42. Falou? Estava desativado? Já ativou. Tá tudo bem. Herdeiros do universo, a luz do mundo. Sal da terra. Imaginem o que é o sal. O sal é que dá sabor. Então, somos todos capazes de mudar o ambiente em que nós nos encontramos e levarmos essa leveza, essa alegria de viver, por nos reconhecermos filhos de Deus, herdeiros do universo, e nesse conceito de que seja feita a vontade de Deus. E observe que aquele padre, ouvindo o diálogo, a conversa de Kardec, foi entendendo que a doutrina espírita, que o espiritismo, não é mais uma religião. Ela é um conceito, ela é o futuro das religiões. O novo conceito que traz os princípios básicos com uma certeza de responsabilidade de cada um. Então, nós começamos a nos perguntar: como é viver? Como é morrer? Como é que a pessoa parte para o plano espiritual? Tem a perturbação espiritual, que é variável de pessoa para pessoa. Tem pessoas que adquirem espíritos que já estão tão desvinculados da matéria, mesmo estando na matéria. Porque falamos do Paulo, viver no mundo sem ser do mundo. Então, pessoas que já conseguem viver no mundo sem ser do mundo, elas trafegam, elas mergulham do plano espiritual no corpo físico, sem sentir diferença, porque elas mantêm a consciência espiritual, a acuidade das percepções espirituais, a intuição intensa de várias questões, como elas voltam, elas trafegam de volta da matéria para o plano espiritual com essa mesma leveza. Então, Kardec vai abrindo, através desse diálogo com o padre, essas questões. Que o espiritismo era realmente um ampliador, era como se fosse uma lente de aumento para as verdades, para o entendimento das questões espirituais na vida. E essa percepção nos faz tão diferenciados se nos comprometermos, se quisermos, se nos empenharmos em perseverar até o fim. Porque pode ser que algumas lutas elas sejam perdidas. Quem dera que pudéssemos ser pessoas equilibradas, 24 horas por dia, 7 dias na semana, e todos os dias do ano. E nós sabemos que não é assim. Às vezes, questões tão pequenas nos tiram do sério. Mas nós temos a certeza do perseverar. Isso é formidável. É essa questão que Jesus coloca para nós em todas as suas falas. Lembra do Sermão da Montanha? Não coloques a candeia sobre o alqueire. Não é isso? A candeia não é para iluminar? Se você coloca a candeia sobre o alqueire, sobre a terra, sobre a mesa, sobre qualquer obstáculo, a luz não vai aparecer. Reconcilia-te com teu adversário.
enquanto estais a caminho com ele, antes de irdes depor a oferenda no altar. Olha, onde está essa lição? É um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai o vosso inimigo, porque se amardes apenas aqueles que vos amam e vos gostam, que fazeis mais do que os fariseus? Do que os que são hipócritas? Porque era muito reconhecido na época de Jesus que os fariseus faziam questão de fazer as orações em voz alta pelas esquinas para que todos vissem como eles são bons. E ainda existia um instrumento, um mecanismo à porta dos templos judeus que era chamado de gasofilácio. Quem se lembra do óbolo da viúva? Porque a viúva vai e coloca uma moedinha, e ninguém nem quase vê. Então, e como é que eram colocadas as moedas? Elas eram colocadas aos montes por aqueles que eram hipócritas e fariseus, que gostavam da aparência externa, que eram túmulos caiados de branco por fora, guardando a podridão por dentro. Olha que imagem forte de Jesus. E aí ele fala, prestem atenção. Passou um fariseu, colocou, plim, 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 plom, plom, plom. O gasofilácio fez aquele barulhão. Aí vai aquela mulher, coloca uma moedinha. Aí Jesus fala, é o óbolo da viúva. Esta mulher está dando do que lhe faz falta. Ela está dividindo o pouco que ela tem para que outros possam receber. Isso acreditando que todo o dinheiro que era colocado no gasofilácio tinha que estaria fazendo de forma adequada. E nem sempre os dinheiros entregues nas mãos de muitos caminham para o seu destino de luz ou seu destino de caridade, o seu destino de amparo. Isso chama-se corrupção. A corrupção pode acontecer no reduto da política, a corrupção pode acontecer no espaço da religião, a corrupção pode acontecer no espaço dos lares. Porque Jesus já tinha avisado em relação aos lares. Pela iniquidade de poucos, o amor de muitos esfriaria. Porque alguém que precisa de exemplo, que espera uma fala norteadora para a sua vida, quando vê um religioso, uma pessoa que se diz cristã, espírita, comprometida com a verdade, cometer erro grave, ele fica balançado na sua fé. No entanto, Jesus, naquela tarde, mostra os apóstolos sentados com Jesus, do outro lado da praça, receberam a lição de Jesus. Preste atenção no óbolo da viúva. Então, nós estamos voltando neste livro espetacular, que é o Espiritismo. E neste diálogo com o padre, refazendo todos esses raciocínios, porque é isso que Kardec vai falando para o padre. Mas não é verdade que entra lá na sua igreja, nos templos, e que nem sempre a verdade prevalece, o bom exemplo. E aí vem a força do espírito de verdade. Não quis ter nome. Não quis ter nome. Claro que nós sabemos, Fénelon é um dos grandes autores, tem ele no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vemos página do Santo Agostinho. Ele mesmo nos recorda no Pentateuco kardeciano
em especial em O Livro dos Espíritos. Como nós podemos trabalhar para vencermos o orgulho e o egoísmo, que são os sabidos pais de todas as nossas mazelas, de todos os nossos defeitos. Aí, qual que é a resposta do Santo Agostinho? No Evangelho, no Livro dos Espíritos, nós vamos ver em várias partes. Um sábio da antiguidade já vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então, era muito fácil para Kardec ter esse diálogo, porque ele, sendo o bom senso reencarnado, quando ele soube da urgência de escrever o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo consciente da sua fragilidade orgânica, da sua deficiência cardíaca, ele se ampara na esposa afetuosa e dedicada, fiel aos postulados espíritas, sabendo do compromisso dele com a espiritualidade. Ele que, como o senhor Hipólito Leon Denis Arrivai, assumiu a alcunha de Allan Kardec, porque foi uma das vidas que teve na Gália francesa, quando tinha sido druida e tinha aprendido muitos dos ensinos da natureza, das leis da natureza, consequentemente, das leis de Deus. Então, ele consegue trazer, porque nesse diálogo com o padre, ele fala, o Espiritismo, ele faz parte, o conteúdo dele, da lei da natureza, porque o Espiritismo está em a natureza. E ele fala, do mesmo jeito que a eletricidade, ela tem a lei própria dela, nós sabemos que a eletricidade, a lei de Faraday, que estabeleceu os campos elétricos positivos e negativos, e estabeleceu que duas cargas de eletricidade negativa se repelem, ou duas cargas de polaridade positiva se repelem, mas se tiver uma carga positiva e uma carga negativa, elas se atraem. E Kardec fala isso para o padre. Do mesmo jeito que tem o magnetismo, a eletricidade, ele fala da lei da gravidade. Tem como a gente soltar uma maçã e a maçã não cair? É a grande... tem até a brincadeira, né? A foto de Isaac Newton para estabelecer toda a lei da mecânica, que fala que força é igual a massa vezes aceleração, que fala da velocidade, que é a distância dividida pelo tempo, que trabalha todos esses conceitos. Olha, conceitos científicos importantíssimos. O que Kardec fala para o padre? Que o Espiritismo não era mais uma religião. Ele trazia luz de lei. E nós vemos que, acertadamente, nós temos o livro, o terceiro livro, a terceira parte de O Livro dos Espíritos, que são das leis. E as leis que são leis divinas e naturais. E Kardec explica o que são as leis divinas e naturais. Kardec via passando o conhecimento do Espírito de verdade. E eles vão estabelecendo as leis. Pensa bem, gente, é muito conteúdo científico. Então, quando Kardec estabelece para esse padre que é lei, e na sequência de O Livro dos Espíritos vem o que é a prece? Para que serve a prece? Para pedir, para honrar e para agradecer. Olha que conteúdo profundo! Nós, muitas vezes, sabemos só pedir. Quando nós ampliamos para agradecer, é profundo, e eu sei que é muito difícil nós entendermos o que é honrar. Às vezes eu fico pensando, como é que a gente honra? Né? Honrar a Deus. Agradecer, a gente ainda consegue. Pedir toda hora. E a gente começa a entender que não podemos
pedir coisas cotidianas, pequenas, que fazem parte dos nossos desafios, porque nós não queremos, olha que diferença, nos livrar do sofrimento. Nós queremos ressignificar a dor, para que não vire sofrimento. Então, o indivíduo tem um problema, ele reconhece o problema, ele reconhece que naquele problema, naquela dificuldade, é a misericórdia de Deus concedendo a ele a capacidade de entender e melhorar e corrigir, porque ele tem uma vida futura em que ele será eternamente feliz. E nós não entendemos isso ainda, o eternamente fica confuso para nós, mas sabemos que tem vida depois da morte e é o infinito. Não é? Isso está na física. Quando eles explicam o infinitamente pequeno, o infinitamente grande, é difícil para nós. Nós olhamos para o céu e vemos vários astros pequenininhos, estrelas pequenininhas, nebulosas, que são galáxias. E cada um desses astros podem ser muito maiores do que a Terra, na maioria são. Então, olha como que é difícil. No entanto, Kardec volta para o diálogo com o padre, porque Kardec já estava inundado de toda essa nomenclatura. Por isso que ele fala com o padre, é muito bom que o senhor vai estudar as obras do Espiritismo para tirar essas dúvidas. Mas ele que não tinha preguiça, que não tinha, que não deixava para depois o que se pode fazer hoje, ele continuou explicando para o padre essa questão da lei, que do mesmo jeito que tinha a lei da eletricidade, a lei do magnetismo, existia as leis trazidas pelo Espiritismo. Então, quando nós falamos que Deus, primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, que é Deus? Não é quem é Deus, porque Deus não é antropomórfico. Antropomórfico era quando nós éramos índios primitivos. Agora, a pergunta que Kardec nos trouxe, já a pergunta nos alerta. Que é Deus? Causa primeira de todas as coisas. Acabou. E nós podemos, as perguntas seguem, podemos entender a natureza íntima de Deus? Não. Vosso entendimento não o permite. Então, algum dia na eternidade, entenderemos do mesmo jeito que Jesus fala. Eu e o Pai somos um. Olha que Paulo de Tarso já podia falar. Já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E nós estamos aqui fazendo um esforço medonho, um esforço hercúleo, para darmos conta da nossa vida e não perdermos de dimensão. Mas nós nos enchemos de alegria quando a gente sabe que é lei, que Deus existe, é o Criador, mas é o nosso Pai, porque foi dessa forma que Jesus trouxe Deus para nós. Pai nosso que estás nos céus, em toda parte. Os céus representam todas as partes. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Então, Jesus instituiu uma proximidade cúmplice entre nós e Deus e o Pai. Por isso que mesmo sabendo que Deus é potência que nós não conseguimos ainda assambarcar, é o Criador. Quando estamos com qualquer problema, nós falamos, ó Pai de misericórdia, nos acompanha hoje, nos protege, guarda a internet, permita que essa palestra chegue ao seu fim, que ela leve a mensagem de amor, que mesmo que eu tenha passado a manhã inteira, Pai, fazendo as transparências lindas, e foi bom para minha alma, eu tive que testar neste minuto, nesses instantes com vocês, a realidade
de não enxergarmos o rosto um do outro. Estamos igual médiums hoje. Vocês sabem que eu estou aqui, eu sei que vocês estão aí, e nós estamos ouvindo e falando. Olha só. E aí, queridos, eu gostaria de terminar agradecendo muito a Deus por este momento. E que possamos ficar ligados uns nos outros, porque eu, Thelma Virgínia Rodrigues, já sou parte integrante do NEC. Já tenho a Zélia, todos vocês no meu coração. A Marilene, eu não vou falar todos os nomes que depois eu esqueço, e eu sei que está todo mundo aí. E que todo mundo conseguiu ficar junto comigo nessa emoção. Muito obrigada. Nada, nós aqui te agradecemos. Então, neste exato momento, vamos finalizar a nossa gravação e sintam essas energias da Thelminha, com a emoção, esse desafio que realmente é de estarmos aqui, olhando uns para os outros, mesmo com todas as dificuldades, com todos os obstáculos, seguirmos e tirarmos como exemplo Paulo, que em nenhuma dificuldade que ele passou, ele já estava com Cristo em si, e que realmente possamos ser dignos de sermos seguidores da doutrina da boa nova do Cristo, estes seres que deram as suas vidas para deixarmos a mensagem de amor, de esperança e de fé. Até a próxima. Beijo no coração para todos.